Boa tarde! Vamos reiniciar a correção da prova de Geografia, segunda fase da Unicamp. Desta vez agora a questão número 7, que eu considerei a questão mais, trabalhosa da prova. Pelo menos, em que diz respeito à Geografia do Brasil. Dê uma olhada aqui. A macro-região sul é a menor em área entre todas as que conformam o território nacional, não é? Todavia, isso não significa escassa diversidade interna, mesmo em termos históricos, pois um verdadeiro mosaico sociocultural e econômico-espacial tomou forma no interior dos seus limites territoriais. Vamos ver aqui, ele pergunta assim, o texto aponta a existência de um mosaico sociocultural e econômico-espacial na região sul. A que se deve esta diversidade? Eu respondi aqui para você de forma muito sucinta, então vou tentar explicar o que eu quis dizer aqui. Vamos lá? Primeiro, a resposta seria o seguinte: as diferenças culturais devem-se ao quê? Ao processo de colonização que toda a região sul sofreu ao longo de sua história. A região foi colonizada, no primeiro momento, por jesuítas, não é? Lembrem-se, 7 povos das missões, lembre-se, colônia de Sacramento, não é? Toda aquela área onde os jesuítas iam com a intenção de catequizar os índios, não é? Dentro do contexto da contra-reforma da Igreja Católica. Então, no primeiro momento, nós temos aqui as missões jesuítas. Não é? Depois nós tivemos aqui a colonização luso-brasileira, não é? Isto é, portugueses e brasileiros, colonos, nativos, não é? Foram para o sul para povoar a região. Tivemos aí a questão da pecuária extensiva, muito comum, não é? No extremo sul do Rio Grande do Sul, não é? A região dos Pampas. Então, colonização luso-brasileira. Depois disso, a colonização europeia, sem vírgula, não ibérica, isto é, a partir do século XIX, quando italianos, quando eslavos, quando alemães, não é, vêm para o Brasil no processo de substituição da mão de obra escrava africana, vêm para trabalhar nas chamadas colônias, não digo de povoamento, né, mas eles acabam se fixando em pequenas propriedades. A intenção era que eles viessem para substituir o negro no plantio de café, mas muitos acabam, por questões naturais, se fixando na região sul, clima mais parecido com, pelo menos, a Europa Mediterrânea, não é? E, por fim, a colonização paulista mineira, não é? Colonização paulista mineira, já no final do século XIX, início do século XX, onde temos aqui no norte do Paraná, principalmente, não é? A agricultura comercial se expandindo. Então, a sua resposta deveria tentar englobar esses 4 pontos: jesuítas, luso-brasileiro, europeia não ibérica e paulista mineira, certo? Vamos ver a parte B da questão número 7. A atividade agrícola na região sul distribui-se em policulturas e monoculturas comerciais. Caracterize-as. Policultura são áreas onde tivemos a colonização europeia não ibérica, isso é, nem de portugueses nem de espanhóis, não é? Onde predominam as pequenas propriedades voltadas para o abastecimento interno regional, não é? Enquanto que as monoculturas comerciais são típicas do norte do Paraná, Rio Grande do Sul, não é? São a chamada agricultura, a agroindústria, cultivo de soja, cultivo de café, cultivo de milho, trigo, não é? Que hoje predomina em toda a região sul. Estamos vivendo aí, não é? Uma concentração de terras. Aliás, é no Rio Grande do Sul que nós temos uma forte concentração do movimento sem terra, que busca, não é, manter ainda o pequeno produtor, o pequeno agricultor, como parte do seu cenário ali, não é? Então, uma questão, na minha opinião, bastante trabalhosa, a questão de número 7. Vamos ver aqui. Essa é uma questão muito fácil, né? Pedia para você falar a respeito da China e da Coreia do Sul. China, Coreia do Sul. População em milhões. China, mais de 500 milhões. China e Índia. Enquanto que na Coreia do Sul, nós temos aqui,
menos de 50 milhões de habitantes. Então, o que ele pede aqui? Temos um outro mapa aqui. Aqui, ó, densidade demográfica, população relativa. O mapa anterior, você tem população absoluta, não é? População absoluta aqui, número total de habitantes de uma área. E aqui eu tenho densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. Note que inverteu, né? A China aqui, ó, tem menos de 100 habitantes. É meio errado isso aqui, né? A China hoje tem aproximadamente 130 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que a Coreia do Sul tem mais de 400, na verdade são 470 habitantes por quilômetro quadrado. Isso caracteriza a China como um país povoado. Tem uma grande densidade demográfica. A China, estatisticamente, não é povoada, ela é populosa. Como assim populosa? Tem uma grande população absoluta. Populosa, grande população absoluta. Povoada, grande densidade demográfica. O que ele pergunta aqui? Analisa a informação representada em cada mapa, considerando a situação da China e da Coreia do Sul. A China é mais populosa, enquanto a Coreia do Sul é mais povoada. Justifica as diferenças encontradas na comparação entre as informações representadas em cada mapa. A área da China, muito maior que a área da Coreia do Sul. Quanto menor a área, maior a densidade demográfica. Quanto maior a área, menor sua densidade demográfica. Portanto, a resposta é a área da China maior que da Coreia do Sul. Uma questão fácil, creio eu, você deva ter acertado esse exercício. Aí vem uma questão sobre São Paulo aqui, ó. O mapa abaixo representa o estado de São Paulo e as médias de temperatura em duas cidades paulistas. Olha, creio que esta foi, se não a mais, uma das mais fáceis questões da prova. Observando o mapa, responda. Nós temos aqui, ó, o paralelo trópico de Capricórnio, está aqui, São Paulo e Ubatuba, não é? E aqui nós temos aqui a temperatura média em Ubatuba, 21,2 graus, e a temperatura média em São Paulo, 17,7. O que ele pergunta? Por que as cidades de São Paulo, situadas na mesma latitude, que é a latitude? A distância em graus em relação à linha do Equador, apresentam médias de temperaturas tão distintas? Uma resposta muito fácil. A altitude de São Paulo é maior do que a altitude de Ubatuba. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Uma regra básica, essencial de climatologia. São Paulo, 783 metros de altitude. Ubatuba, nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. E aí ele vem com uma pergunta de conceito, né? Na Serra do Mar, durante o verão, ocorre um movimento de massa, causando prejuízos e perdas humanas. Esses deslizamentos, em grande medida, são desencadeados por intensas chuvas orográficas. Montanha. Explique como se formam as chuvas orográficas. Massas de ar, vindas do oceano, carregadas de umidade, se encontram com o relevo com uma altitude maior. Tentam, então, superar esse obstáculo, ultrapassar essa grande altitude, conseguindo chegar ao máximo a 1.000 metros de altitude. Conforme essa massa de ar ganha altitude, ocorrerá o quê? O processo de condensação, consequentemente o processo de chuva. Essas chuvas são classificadas como chuvas de relevo, chuvas orográficas, chuvas orogênicas, comuns na Serra do Mar. Uma questão extremamente fácil. Tá ok? Em breve voltaremos com mais a última das resoluções. Até mais.